Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudar vocês com a resolução das atividades da semana 3. O tema da aula de hoje, relação entre educação e projeto de vida. Então, antes da gente começar, peço, como sempre, para vocês acompanharem as nossas redes sociais, se inscrever no canal, se inscrever também no nosso Instagram, até porque ali cada vez mais a gente está postando não apenas quiz, mas também o próprio calendário com a postagem das novas aulas. Então vai lá, acompanha com a gente, seja o primeiro a ficar sabendo. Grande abraço, vamos lá! Então, pessoal, no texto que vocês receberam, existe uma exploração bem interessante a respeito do tema da educação, de temas também relacionados à economia, que envolvem pra caramba as nossas decisões escolares, as nossas decisões de vida, realmente. A atividade, porém, que foi exposta a vocês, é uma atividade que envolve uma autoanálise. Então, assim, a princípio, basta que você escreva um texto analisando ali quem você é, com a utilização dessas sugestões aqui, você tranquilamente escreveria esse texto. Entretanto, pessoal, é um fato que às vezes você vai pensar, eu não preciso do Gabriel para poder fazer isso. E realmente, você não precisaria do Gabriel para poder fazer nenhuma dessas atividades que você recebeu. Né? Você pode muito bem ir lá, pesquisar, procurar por conta própria. Você é uma pessoa autônoma, não é verdade? Então eu estou aqui para poder tentar ajudar vocês com as minhas respostas. Nem que seja para te dar uma perspectiva diferente a respeito de quem eu sou e a respeito de quem você é no mundo. Às vezes você acha que a resposta que você tem a dar nessas questões não é uma resposta tão relevante, que você é só mais uma pessoa comum. Quem sabe, porém, comigo respondendo a essas perguntas, você não consiga se localizar também. Se comparando a mim, pensando um pouco no tipo de vida que você tem, não para você me colocar para cima ou para baixo, mas para você se enxergar dentro desse grande espectro de possibilidades de vida que existem no mundo. Às vezes a gente naturaliza a nossa vida, mas será que pessoas comuns, médias, têm o mesmo tipo de vida que a gente? Não estou falando do Neymar, não estou falando dessa galera com seus iates, estou falando de uma pessoa feito eu. E aí? Então escuta aí o que eu teria a dizer em relação a essas perguntas, ok? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o seu nome? Bom, meu nome é Gabriel. E os meus pais, respondendo a segunda pergunta, me deram esse nome, Gabriel, diz que inspirados num livro de um escritor alemão chamado Goethe. O livro se chamava Fausto, ok? Não sei se eles deram essa desculpa para mim, né, porque acharam que seria chique falar que meu nome foi inspirado numa obra clássica da literatura, e na verdade estavam escondendo que eles só gostavam do nome Gabriel mesmo. Não sei. Mas ó, repara só. A minha origem familiar conhecia Goethe, ou pelo menos achava que era interessante mencionar para mim esse livro. Terceira pergunta. Quando e onde você nasceu? Bom, eu nasci em 1989 em Barbacena, Minas Gerais. E sobre o meu pai e a minha mãe, primeiro, eu conheço meu pai e a minha mãe. Infelizmente tem muita gente que não tem esse privilégio de conhecer e de ter a criação dos seus pais. Os meus pais foram pais jovens, então 22, 20 anos me tiveram. Meu pai era filho de professor, minha mãe filha de militar. Nos dois casos, minhas avós, tanto materna quanto paterna, resolveram fazer direito
depois de criar os filhos, né? Depois de criar minha mãe, minha avó foi fazer direito. Minha outra avó, depois de criar meu pai, também foi fazer direito. Por quê? Bom, enxergaram na educação superior uma forma de liberdade, né? Então perceberam aos 40 anos de vida que sem a educação superior muitas portas não estavam abertas e realmente elas não deviam se sentir livres completamente, sendo dependentes dos meus avós. Pois bem, coincidência da história. Meu pai, funcionário público, estudou em escola pública também, assim como a minha mãe, que é professora, também estudou em escola pública. E viram ali, na insistência, né, do seu estudo e no privilégio de serem sustentados, viram no estudo uma solução, uma forma de ascender socialmente, de conseguir uma profissão que lhes pagasse um pouco mais e desse uma condição melhor de criar eu como filho. Agora, com quem que eu me pareço mais? Fisicamente com meu pai. Todo mundo fala que eu tenho o jeito da minha mãe. Tem algum filme ou livro que me marcou na minha infância? Bom, eu li Harry Potter, gostei. Teve um outro livro que chama A Náusea, do filósofo Jean-Paul Sartre. Você já deve ter ouvido falar esse nome, Sartre. Pois é, eu li esse livro a primeira vez com uns 13 anos, eu não entendi nada. Só que de alguma forma esse livro meio que capturou a minha cabeça. Quando eu vi ele na biblioteca do meu pai, eu achei interessante, resolvi ler. Não entendi, mas me senti estimulado e pensei que talvez ali estaria o meu futuro. Bom, alguma história que me influenciou, não vou dizer uma história, mas uma frase. Meu pai sempre falava que problema na vida não é a gente cair. Tom todo mundo leva. O problema é você não entender que você consegue se levantar. O problema não é cair. O negócio é saber levantar. Bom, minha vida escolar durante o ensino fundamental foi meio complexa, né? Eu não gostava muito da escola que eu estudei, não por conta da escola, mas por conta de alguns dos meus colegas. E sim, eu sofri bullying. Olha, sofri bullying por ser gordo, por ser gordinho. Bom, como que foi... desculpa. Você concluirá os estudos com 18 anos? Bom, eu concluí com 17. E eu tive esse privilégio, né, de continuar estudando. Depois do ensino médio, quando eu saí com 17, continuei estudando na faculdade, no mestrado e ainda não parei de estudar. Meus planos ao encerrar o ensino médio eram fazer história e virar um professor tão cheio de informações e cultura quanto o professor que eu mais admirava no ensino médio, que hoje é meu colega de trabalho. Olha a ironia das coisas. Naquela época, eu não trabalhava. Então eu tive o privilégio de não precisar trabalhar para ajudar em casa. E nós sabemos como que muitos de vocês, inclusive, estão envolvidos nessa situação e o quão forte vocês estão tendo que ser para poder realizar isso tudo. Bom, o momento mais feliz da minha vida naquela época, se eu tivesse a idade de vocês, seriam as viagens que eu fiz em família. Mais um privilégio. Que tipo de música eu costumava ouvir? Nessa época, Linkin Park. Ou qualquer coisa meio emo. A religião. Bom, a religião não era uma parte importante da vida familiar, só o meu avô paterno, que frequentava a igreja aos domingos, né? E eu, né, às vezes na companhia dele, ficava criando desculpas para não ir, ou então eu ia só para tentar agradá-lo. De resto, só algumas orações no Natal. Bom, pessoal, então é isso. Fiz a minha versão dessa atividade, não escrevi o texto, mas tentei demonstrar para vocês. Não para que vocês me conheçam, mas simplesmente para que vocês entendam o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo é importante. Uma análise da sua vida, uma análise do que você deseja para o seu futuro é importantíssima. Saber das suas experiências, avaliar-se a si mesmos,
saber das experiências dos outros, para também ajudar você nas suas próprias escolhas. Isso é fundamental. E como diz o texto que vocês têm em mãos aí da atividade, você tentar entender, né, os possíveis caminhos que o estudo pode te levar, que a conexão com a escola pode te ajudar a trilhar, né, no seu caminho. Isso é importantíssimo também, pessoal. Então, um grande abraço a todos, muito boa sorte na realização dessa e das próximas atividades, e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e bons estudos. Valeu!